Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Num tempo onde as pessoas não têm mais valorizado o estudo da palavra de Deus e o aprendizado daquilo que Deus deseja pela sua palavra, e o nosso tempo é um tempo onde as pessoas têm vindo à igreja para sentir e não para serem edificadas, a palavra de Deus nos chama a termos fome e sede daquilo que é certo. Num tempo onde as pessoas vêm à busca de experiências extraordinárias, a Bíblia nos chama a atenção que nós temos que sentir a necessidade verdadeira daquilo que realmente vai transformar a nossa vida. Por qual razão muitos crentes perdem o desejo sincero pela casa de Deus? Por qual razão muitos crentes têm o vir à casa de Deus como algo pesado, como algo que é difícil, como algo que é feito sobre duras penas, e não algo prazeroso? Aquilo que a Bíblia diz nesse versículo nos ensina muito sobre isso. E eu gostaria de começar não por esse verso 6, mas trazer do verso 3 até o verso 6, para que nós possamos medir a nós mesmos e entender essa fome e sede de justiça, que deve ser algo prático na nossa vida. As bem-aventuranças são também uma descrição do caráter de Cristo, e do caráter que está sendo copiado na nossa vida, mas também são uma descrição do que Deus está fazendo para que esse caráter seja algo real em nós. A primeira delas, no verso 3, diz que bem-aventurados os pobres em espírito, ou literalmente, bem-aventurados, felizes são os humildes. Mas notem, todos nós, para que um dia cheguemos a ter fome e sede de justiça, Deus precisa começar o trabalho em nossa vida por esse ponto. Deus precisa começar a trabalhar no nosso coração, nos fazendo humildes em espírito. Por quê? Eu quero que você pense em dois grandes montes, um à sua direita e um à sua esquerda. Nesse verso 3, você está no cume de um desses montes, e o monte da esquerda se chama eu. Quando nós conhecemos a Cristo, nós estamos exatamente no cume desse monte. Tudo é eu. O meu egoísmo, o centralizar-se em mim mesmo, os meus desejos, que na realidade são os meus ídolos. Se no Velho Testamento a idolatria está ligada a você se curvar diante de estátuas, no Novo Testamento está ligado a se curvar diante dos seus desejos. Você está nesse grande monte chamado eu. E olha, você nunca vai vir a Cristo se Deus não te derrubar desse monte ao qual você se colocou lá em cima. Então a primeira coisa que Deus precisa fazer para que nós realmente amemos a Cristo e as suas coisas é fazer com que nós caiamos. Ele precisa nos derrubar. Todos aqueles que adentrarão ao céu foram derrubados. Derrubados no monte do seu orgulho. Derrubados do monte do seu egoísmo, derrubados do monte da sua própria vaidade. Todos aqueles que adentrarão ao céu sentiram o cheiro do pó, porque caíram com o rosto em terra, estão no pó da terra e derrubados lá embaixo. Deus precisa fazer isso conosco, porque se Ele não fizer isso conosco, nós não abandonamos o nosso próprio egoísmo. Após nos derrubar, e nos ensinar a ser humildes, porque aquele que já está no chão não tem mais medo de cair. Ele diz no verso 4 que são felizes os que choram. Choram pelo quê? Choram por tudo aquilo que se orgulhavam antes. Aquilo que lhes trazia tanto orgulho, agora lhes traz pesar. Choram pelos seus próprios pecados, que antes eram motivo de orgulho. As suas façanhas pecaminosas, as suas façanhas egoístas, toda a sua vaidade, Deus os leva a lamentar pela sua condição de pecado. E mais do que isso, o verso 5 diz que Deus os ensina a serem mansos. Sabe por que ser manso? Porque no momento em que eu aponto para mim mesmo e diz, eu sou o pecador, irmãos, isso é muito fácil.
Eu apontar para mim mesmo e reconhecer a mim mesmo como um pecador perdido, é simples. Sabe quando que começa o meu problema? É quando os outros apontam para mim. Não é quando eu aponto para mim mesmo, mas quando os outros apontam e começam a dizer a verdade sobre mim. Então nós precisamos de mansidão. Mansidão para quê? Para suportar a verdade. Notem que em tudo isso, Deus está nos derrubando do nosso monte do orgulho e está nos levando ao pó. Deus está liquidando com a nossa vaidade, com o nosso orgulho, está nos derrubando e nos levando numa condição que nós percebamos o que realmente nós precisamos. É depois desses 3 primeiros passos que Jesus fala que são bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Sabe por quê? Porque é só depois de nos derrubar, de fazer-nos chorar pelos nossos próprios pecados, de nos tornar mansos para suportar tudo isso, é que nós vamos ser colocados numa condição onde a gente vai ter fome e sede daquilo que realmente precisamos, de Cristo. É só lá embaixo, já derrubados, já esvaziados de nós mesmos, que nós passamos a valorizar aquilo que realmente tem valor. Que passamos a ver as coisas como realmente elas são. Então eu preciso começar dizendo isso. Se nós ainda não temos fome e sede de justiça, é porque nós continuamos em cima desse monte do nosso próprio egoísmo. E não humilhados e derrubados, aonde Deus quer que nós estejamos. Se nós ainda não temos fome e sede das coisas de Deus, é porque nós continuamos ainda tão cheios de nós mesmos, que ainda somos incapazes de pensar nas coisas de Deus a partir dos olhos dele. Existem algumas coisas que nós precisamos falar para que isso seja entendido e real na nossa vida. O primeiro desses fatos é sobre o fato das pessoas terem o alvo errado nas suas vidas. Se o alvo certo é ter fome e sede de justiça, as pessoas podem estar com o alvo errado naquilo que pretendem. E observe, em primeiro lugar, o alvo das pessoas sem Cristo. Efésios 2:1 diz que o ser humano sem Cristo está morto em suas ofensas e pecados. Então ele precisa de prazer, ele precisa de contentamento, e ele vai buscar isso em algum lugar. Uma vez que ele não tem fome e sede de justiça para saciar suas necessidades, ele vai buscar outros meios de preencher esse vazio que se chama morte e que está presente dentro do coração dele. Ele vive 24 horas por dia provando desse vazio, e ele precisa encher isso com alguma coisa a fim de calar a consciência e o coração dele. Então o ser humano sem Cristo vai fazer o quê? A primeira das coisas que ele vai buscar é exatamente prazer. Ele vai buscar prazer de todas as formas, de todos os meios, de todas as maneiras que estiverem às mãos dele, para calar essa necessidade que ele tem no seu coração. Ele vai buscar fama, reconhecimento, para que as pessoas encham o orgulho dele e o ego dele de todo tipo de elogio. Ele vai buscar fortuna, porque o dinheiro vai poder comprar aquilo que momentaneamente vai encher o coração dele. Então ele se torna algo que nós podemos dizer com clareza: o alvo de tal pessoas é ser feliz. Daí nós perguntamos assim: mas isso está errado, pastor? É errado eu buscar ser feliz? Olha, se o seu alvo é a felicidade, sim, está errado. Porque felicidade não é o alvo, é o resultado de se buscar a justiça. Você vai buscar nesse mundo tudo aquilo que vai preencher o seu vazio, e jamais vai ser preenchido. Você vai buscar todas as formas para que esse vazio dentro de você seja ocupado, mas ele não será ocupado. Porque felicidade é o resultado e não a causa. Em segundo lugar, nós podemos olhar para muitos crentes e observar qual é o alvo de muitos crentes a fim de fazer isso. Nós podemos dizer que muitos crentes buscam fome e sede de bênçãos e de experiências sobrenaturais.
Muitos crentes têm visado isso e buscado experiências que venham a ser inexplicáveis na sua vida. Como eu disse no princípio da mensagem, vem à igreja não para ser edificados, mas para sentirem. Eles querem sentir a presença de Deus na vida deles. Observe o que Tiago diz a respeito de tais pessoas. Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Se você vem à igreja simplesmente para satisfazer a si mesmo, você não está vindo à igreja pelo motivo certo. Nós viemos à igreja para satisfazer o nosso Deus. Não o nosso Deus orgulho, não o nosso Deus egoísmo, não o nosso Deus vaidade. Nós viemos à igreja para estar cultos ao nosso Deus. A pessoa mais importante dessa igreja é Deus, e não há disputa sobre isso. É Ele o centro da nossa igreja, é Ele o centro do nosso culto, é Ele o centro de tudo que fazemos. Teocêntricos, cristocêntricos em tudo que cantamos, em tudo que pregamos, em tudo que ensinamos. Porque Deus precisa ser o centro de todas as coisas, não nós. Um culto centrado no homem simplesmente é um culto para ser gastado em seus próprios deleites. E ainda há, além das pessoas incrédulas, as pessoas crentes que erram o alvo, aquelas pessoas que erram o alvo por pensarem que já têm alcançado esse alvo. E eu quero usar o exemplo de como isso pode acontecer. Alguns consideram que já alcançaram o alvo quando são, por exemplo, fiéis aos contratos que assinam. Olha, eu não posso ser acusado de desonestidade nenhuma para com ninguém, então eu tenho realmente vivido uma vida de justiça. Outros dizem, eu sou fiel em manter a minha palavra, a palavra que eu dou a outras pessoas. Outros dizem, eu sou fiel em realizar negócios justos. Outros dizem, eu sou fiel em ser leal para com todos. Mas não é esse tipo de justiça que a Bíblia está dizendo. Não é esse tipo de medida que a Bíblia está dando. Porque você pode ser tudo isso e ainda habitar no topo de um monte chamado orgulho. Você pode ser todas essas coisas e ainda habitar no topo daquele monte do seu próprio egoísmo. O que é ter fome e sede de justiça? Se não é nenhuma dessas coisas, o que significa fome e sede de justiça para mim? E aquilo que realmente ela tem que ser para a minha vida? Eu creio que nós podemos observar essas coisas da seguinte forma. Ter fome e sede de justiça, em primeiro lugar, é ter a consciência da raiz de nossos problemas. E saber que o que falta ao ser humano é exatamente isso, justiça. Ter fome e sede de justiça é saber exatamente qual é o meu real problema, qual é a minha real doença. Observe que Isaías 59:2 diz, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Você já notou a diferença de entrar no Palácio do Planalto, no Palácio das Esmeraldas, ou em qualquer outro lugar onde hajam autoridades humanas, e entrar na casa de Deus? A autoridade da casa de Deus é muito maior do que a autoridade de qualquer homem desse mundo. Ao ponto da Bíblia dizer, guarda o teu pé quando entrares onde? Na casa do Senhor. Por que devemos guardar o nosso pé ao entrarmos na casa do Senhor? Porque nós sabemos quem Ele é, mas também sabemos quem nós somos. Saiba quem você é quando entra na casa do Senhor. Não perca a noção de quem é você. Se Cristo não houvesse te salvado, o inferno seria tudo aquilo que você mereceria. Eu e você. Ao entrar na casa de Deus, tenha a noção exata do seu tamanho. Tenha a noção exata da sua estatura. Tenha a noção exata da sua pequenez. Deus é grande demais para ser medido por nós. E nós pequenos demais para querermos nos comparar com Deus. Essa é a casa de Deus e dele só. De mais ninguém.
Quando nós adentramos na casa de Deus, devemos entender exatamente qual é o nosso tamanho e a condição que tínhamos antes de conhecer Cristo, que bem é falada quando Gênesis narra o que aconteceu com Adão e Eva quando pecaram. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden. Por que Deus precisou colocar querubins para que o homem não voltasse ao Éden? Por quem o homem se tornou? Miserável pecador. Quando nós viemos à casa de Deus, nós temos que ter a noção exata do nosso tamanho. Aquele que tem fome e sede de justiça, sabe muito bem quem ele é. Aquele que tem fome e sede de justiça, conhece muito bem o seu próprio coração. Não se engana, não se ilude, muito pelo contrário, ele sabe bem essa necessidade de vencer o seu próprio pecado. Em segundo lugar, é o desejo de ser livre do domínio deste pecado. Ter fome e sede de justiça, além de reconhecer exatamente quem nós somos, irmãos, é ter a fome e sede e o desejo de se ver livre a cada dia do domínio desse pecado. Notem que Efésios capítulo 2 diz 3 coisas sobre nós antes de conhecermos a Cristo. Andávamos segundo o curso deste mundo, andávamos segundo os desejos da nossa carne e andávamos segundo os desejos do próprio Satanás. 3 fatos que antes nos controlavam e que agora são nossos inimigos, aos quais desejamos sim nos vermos livres, como Paulo diz em Romanos 6,11. Assim também vós, considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Sabe o que significa a palavra considerai-vos? Reconheça que você em Cristo está livre da escravidão do pecado. Você não precisa mais obedecê-lo. Então ter fome e sede de justiça é isso. Eu não quero que o pecado me domine em situação nenhuma da minha vida. Para que serve vir à igreja? Para que serve vir à escola bíblica dominical? Você nunca saberá as coisas que Deus deseja de você se você não aprendê-las. E elas nunca terão efeito se você não praticá-las. Precisa ouvir, aprender e praticar. Por quê? Eu conheço muitos crentes, e não me refiro a vocês, que às vezes 5, 10, 15, 20 anos não progrediram nem 1 metro na sua vida espiritual. Qual é a razão? A primeira delas é que nunca olham para si para ver o verdadeiro tamanho que eles têm. São anões, são minúsculos, mas o seu ego faz com que se vejam grandes. Em segundo lugar, por isso, nunca tiveram um desejo genuíno de se ver livre de todo tipo de manifestação pecaminosa na vida. Irmãos, nós devemos viver uma vida onde Deus nos leve a vencer os pecados que têm nos vencido. A importância de aprender da palavra de Deus é no fato que nós estamos vencendo, pela ajuda do Espírito Santo, o pecado que tenazmente nos assedia. Eu posso lhe perguntar, você não precisa me responder. Qual foi o último pecado específico que durante muito tempo esteve presente na sua vida e que Deus te deu a graça de vencer? Seja em qualquer área da sua vida, na área moral, na área de ganância, na área de vaidade, na mentira, não importa qual seja. Qual é a última vez que você pode me dizer com sinceridade que pelo estudo da palavra de Deus e pelo auxílio do Espírito Santo, você teve real vitória contra o pecado? Você se lembra? Porque o desejo de se ver livre do domínio do pecado é uma marca daquele que tem fome e sede de justiça. Além disso, ter fome e sede de justiça é um desejo por santidade de vida. Notem que 1 João 1,3 diz: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Nós temos uma comunhão real com Deus, ao ponto de 1 Pedro 2,11 nos dizer: amado-vos, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. O que é se abster? Fujam delas.
Assim como 1 Tessalonicenses 4:3 diz, que esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Qual é o tipo de crente que precisamos na igreja, irmãos? Qual é o tipo de líderes que precisamos na igreja? Qual é o tipo de professores que precisamos na escola bíblica dominical? Qual é o tipo de diáconos e pastores que precisamos? Qual é o tipo de membros da igreja que precisamos? A resposta sempre foi uma só: santos. Nós precisamos de crentes que têm vivido verdadeiramente a batalha da santificação. A força de uma igreja está realmente na sua capacidade de lutar contra o pecado e de buscar santificação. Agora você sabe quem é que busca santificação? É aquele que tem fome e sede de justiça. É aquele que está enxergando-se do exato tamanho que possui e realmente está enxergando o alvo que deve atingir. Porque em quarto lugar, ter fome e sede de justiça é o desejo de ser semelhante a Cristo. Nós lemos hoje já 2 Coríntios 3,18 sobre a nossa transformação. Mas 1 João 3,2 também diz: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas nós sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Ter fome e sede de justiça, acima de tudo, é buscar ser como Jesus Cristo. É ter o seu caráter copiado em nós. É sermos reconhecidos como cristãos, aonde quer que nós estejamos, fazendo o que estivermos fazendo. É as pessoas nos olharem e saberem que pelas nossas atitudes, pelas nossas palavras, pelas nossas coisas que temos ao nosso redor, que realmente nós temos andado com Cristo. Há exemplos disso. Infelizmente, há maus exemplos e há bons exemplos. Eu quero dizer aos irmãos alguns exemplos sobre ter real fome e sede de justiça. Infelizmente, o primeiro exemplo que eu quero usar não é um bom exemplo, que é a nação de Israel. Oséias capítulo 13, verso 3 diz: porque serão como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa, como o folhelho que a tempestade lança da eira e como a fumaça da chaminé. São temporários. Sabe o que aconteceu com a nação de Israel? Quando o Senhor Jesus Cristo veio a esse mundo, aquele povo que teve durante séculos a palavra de Deus nas suas mãos, aquele povo que durante séculos esperou o Messias, aquele povo que teve os pactos, as alianças, as revelações de Deus, esse mesmo povo não reconheceu Deus entre eles. Sabe o que eu penso sobre o fato se Jesus Cristo, ao invés de ter vindo há 2000 anos atrás, viesse hoje? As igrejas não o reconheceriam. Você sabe o que Apocalipse 3:20 diz? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Por que Jesus, ele está à porta da igreja e bate? Porque ele está do lado de fora. E assim seria hoje também. O que Deus está nos chamando é não copiarmos o exemplo de Israel, que não foi capaz de reconhecer o próprio Deus entre eles, mas um bom exemplo do salmista. Salmo 42, versos 1 e 2 diz: assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Essa deve ser a nossa reação, essa deve ser a nossa realidade. Aqueles que têm fome e sede de justiça, têm uma alma que suspira pela presença de Deus, tem uma alma que tem sede das verdadeiras coisas de Deus. Mas talvez venhamos à casa de Deus, não com sede e fome dEle, mas com sede e fome de nós mesmos. Deus nos chama a centralizarmos toda a nossa vida nele e para a glória dele. Há um exemplo que inicialmente é um exemplo mau, mas que depois nos serve de exemplo do que pode considerar a nossa vida. O filho pródigo
quando deixou a casa do pai, queria tudo aquilo que o pai lhe podia dar. Dá-me a parte dos bens que me pertence. Mas os versos 16 e 17 de Lucas 15, nós lemos assim: e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui o quê? Qual a situação dele? Ele não pensou em voltar para casa quando o dinheiro acabou. Ele não pensou em voltar para casa quando os amigos o abandonaram. Ele não pensou em voltar para casa quando colocaram para cuidar de porcos. Ele não pensou em voltar para casa quando comia a comida dos porcos. Quando foi que o filho pródigo resolveu voltar para casa? Quando estava às portas da morte. Nesse momento. E ele nos serve de exemplo. Sabe por que os crentes não vêm à igreja? Porque eles ainda se contentam com a comida dos porcos. Sabe por que os crentes não vêm à escola bíblica dominical? Porque eles ainda se contentam com a comida dos porcos. Sabe por que os crentes não têm o desejo de estar na casa do seu Deus? Porque ainda se contentam com a comida dos porcos. E enquanto comem a comida dos porcos, eles não pensam em voltar para a casa do seu pai. Enquanto estão se alimentando das bolotas que os porcos comem, eles não se importam em lembrar que existe a casa do pai. Eles só vão lembrar da casa do pai e do lugar a que pertencem quando estiverem às portas da morte. Essa é a realidade. Quantos crentes conheço eu que foram chamados a voltar a ter uma vida de compromisso com a sua igreja e com o seu Deus, só diante da morte? Porque antes que isso acontecesse, não se convenceram da necessidade de fidelidade. O filho pródigo serve de exemplo de até onde podemos ir ao não valorizar as coisas do Senhor. Eu não quero terminar com um exemplo ruim, mas eu quero falar-lhes 3 rápidas questões sobre a promessa desse versículo. Se ter fome e sede de justiça é ter fome e sede das coisas certas, da casa de Deus e daquilo que temos apenas em Deus, a promessa de sermos fartos também tem que apontar para Deus. Primeiro, nós somos fartos quando conhecemos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Você lembra quem era você antes de Cristo? Miserável, pobre, cego e nu. Alguém andando para o inferno, morrendo de sede e fome. Mas um dia aconteceu o que João 6,35 diz: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Nesse dia nós fomos saciados. O dia em que eu encontrei a Cristo, foi o dia onde a minha alma foi saciada, aonde a minha alma foi cheia, e Ele saciou-me eternamente. Mas em segundo lugar, nós somos fartos quando o nosso real alvo de vida é essa justiça. Porque Mateus 6,33 diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando nós realmente buscamos aquilo que vem do Senhor, a nossa alma se sacia daquilo que temos necessidade. E finalmente, nós seremos fartos quando chegarmos ao lugar que nós tanto desejamos. A nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Nós seremos definitivamente saciados quando chegarmos ao lar celestial. É lá que a nossa alma será definitivamente saciada pela presença de Deus. Para concluirmos, você tem real fome e sede de justiça? Você sente necessidade de vir à casa de Deus e de ter comunhão com Deus? Seja sincero com você mesmo.
Eu disse aos irmãos na semana passada, que se nós esperarmos o nosso coração enganoso querer, nós nunca viremos. Nós precisamos olhar para o nosso Deus e entender o quanto temos necessidade dEle, colocá-lo em primeiro lugar, e então nós viremos. E sabe o que Ele fará? Quanto mais nós virmos a Ele, mais fome e sede de justiça teremos. Mais fome e sede de justiça haverá na nossa alma. Então, vir à casa de Deus e vir à presença de Deus será algo tão necessário e tão normal, que o anormal é quando não viemos, que o anormal é quando não o buscamos. Que Deus realmente trabalhe na sua vida, irmão, e lhe dê uma fome e sede de justiça real, que só possa ser saciada diante de Deus e da sua casa, que só possa ser saciada pelo próprio Deus, para que todos nós andemos realmente para a glória do seu nome e dentro da sua vontade. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar.